Então, bom dia oficialmente a todos e olá para aqueles que vão assistir em outros horários essa aula. Hoje nós teremos aí a participação das residentes da fisioterapia neurofuncional. Já deixo o meu agradecimento a todos. Bom dia, Tamires. Tamires está chegando. Temos aí uma convidada ouvinte, a Tatiane. É um prazer recebê-la na disciplina, tá? Aí, gente, algumas considerações antes da gente começar, tá? Vejam no Moodle, tá? Eu já corrigi a primeira atividade, a segunda atividade, tem alguns comentários. Aí, pessoal, algumas observações. No caso clínico da esclerose múltipla, muitos de vocês, na parte da avaliação da fisioterapia, acabaram colocando apenas aqueles questionários que eu citei em aula, tá? Aqueles questionários, muitos, claro que muitos colocaram exames que a gente viu em aula prática, mas assim, os questionários é um plus na avaliação, tá bom? O que não pode faltar é o exame fisioterapêutico tradicional que nós vimos nas aulas práticas, tá? Então, tem algumas observações. Teve gente aí que eu acho que fez em dupla e acabou postando a mesma atividade. Teve pessoas que foram assim, que foi um copia e cola da internet. Então, pessoal, eu leio tudo, tá? Então, tudo isso é pontuado e vamos tentar fazer com as próprias palavras, porque é dessa forma que a gente vai aprendendo, tá? Teve gente que foi bem além, colocou até exames de ressonância magnética, procurou um caso, assim, né? Foi se baseando em casos reais. Isso é importante, que aí vocês vão aprofundando no aprendizado. Teve gente que colocou também dados de exames laboratoriais, achei bem interessante, foram além do que eu pedi. E eu percebo que vocês ainda estão na hora de descrever os casos, descrever as condutas da fisioterapia, vocês estão muito com uma visão ortopédica da coisa, tá? Até vários eu fiz alguns comentários lá, mas eu não, nesse momento, eu não estou considerando porque vocês não tiveram o conteúdo prático da disciplina, tá? Então é natural vocês terem essa visão ortopédica. Então tem alguns comentários lá que eu fiz para algumas pessoas nesse sentido, tá? Mas vamos começar a buscar recursos da fisioterapia, tá, gente? Mas é muita coisa, infelizmente, como a nossa disciplina é teórico-prática, então esse segundo momento prático, veremos quando retornar a disciplina. Mas aí eu comecei a ver, eu falei, gente, eles têm uma visão muito ortopédica, muito assim, fortalecimento e alongamento, fortalecimento e alongamento. Mas mesmo com essa visão ortopédica, se com fortalecimento, alongamento, fortalecimento, nós colocarmos treino funcional, algo nesse sentido, a gente consegue melhorar, tá bom? Tudo bem? Muito bem, meninas. Seguinte, hoje as monitoras vão fazer uma síntese do conteúdo para nós. Eu pedi para elas elaborarem 3 casos clínicos. Um caso sobre esclerose com um paciente com diagnóstico de esclerose múltipla. Outro caso um paciente com acidente vascular encefálico e um caso de doença de Alzheimer, que foram as doenças que nós vimos até agora, tá? Aí, eu já postei lá no Moodle para vocês. Essa semana nós vamos fazer o que nós chamamos de aula invertida. Geralmente eu dou o conteúdo aqui, ministro a aula e aí vocês vão fazer a atividade no Moodle. Essa semana, como hoje nós vamos finalizar 3 conteúdos com essa síntese das monitoras, nós vamos fazer o quê? Eu já postei uma live lá no Moodle sobre a pandemia e a questão das doenças neurológicas, que traz alguns neurologistas dando explicações. Então, cada um de vocês, como atividade, deve postar, no mínimo, uma pergunta de algo que não entendeu da live, ou, enfim, que começou a pensar após ter assistido a live, tá? Essa pergunta, ela tem que ser postada essa semana para mim, e aí, semana que vem,
nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, que eu vou responder essas perguntas de vocês aqui, tá bom? Aí depois, na outra aula, nós vamos fazer uma prova, tá? Nós vamos fazer, eu estou bolando um método de avaliação, tá? Na verdade, aí eu falo semana que vem como vai ser, tá? Mas aí o conteúdo da avaliação de neuro, se vocês quiserem já anotar. Então, será as aulas práticas, tá? Doença AVE, esclerose múltipla e doença de Alzheimer, tá? Aí eu vou fazer uma revisão antes da prova, vou postar a atividade e vocês vão resolver. E olha que legal, né? Vai ser uma prova com consulta, porque cada um vai fazer no conforto do seu lar. Eu nunca imaginei que eu ia chegar a ponto de dar uma aula desse jeito. Tá vendo, Gabi, Carol, Tatiane, tá vendo? Já não se faz mais como antigamente. Tô brincando, gente, mas vamos tentar, né, ser feliz, tá? Tudo bem, meus queridos? Então, agora, as professoras Gabi, Carol e, né, fiquem à vontade, podem abrir os microfones aí, eu vou desligar o meu também aqui, tá bom? E, meninos, fiquem à vontade para perguntar para as meninas, tá bom? E aí a gente vai comentando, tá bom? Obrigada, meninas. É com vocês agora. Qualquer coisa, eu vou começar a compartilhar aqui e ver se vai dar certo. Tá, eu vou acompanhando aqui pelo chat. Qualquer pergunta. Ah, gente, como a Gabi e a Carol não vão ver as carinhas de vocês, qualquer pergunta, abre o microfone, como na nossa aula, fala, tá bom? E aí elas respondem, tá? E qualquer coisa eu ajudo também, tá bom? Certo? A Carol vai ver vocês, mas se puderem falar daí. Deu certo? Deu. Primeiro caso, ele é de um acidente vascular encefálico. Então, como vocês viram na hemorrágico, que é quando tem o rompimento de um vaso, e aí há o sangramento. Carol, não tá dando pra escutar. Deixa eu tentar ver aqui. Agora deu. Deu certo? Sim. Estamos escutando? Deu certo também. Estamos escutando? Não, tá bem chiado. Ai, senhor. Agora deu. Deu? Vou falar aqui, então. Interrompe. Como vocês viram na aula, então, o acidente vascular encefálico ele pode ser hemorrágico, que é quando tem um rompimento do vaso. Carol. Carol, não tá dando. Não deu? Deixa eu mudar de lugar, então. Se você falar assim, igual você falou agora, dá. Tá, eu vou tentar chegar bem pertinho aqui do microfone do fone. Isso, assim deu. Os tipos de AVC encefálico, ele pode ser hemorrágico, que é quando tem o rompimento de um vaso, e aí ele vai ficar essa imagem esbranquiçada aqui na imagem. Carol, por gentileza, eu acho que se você fizer sem o fone, fica melhor. Tá, eu vou tirar. Tenta retirar tudo e fazer sem, porque teve alguns momentos que você fez sem que ficou melhor. Tá. Vai dar agora? Estão me escutando? Sim. Tá, tirei. Então, pode ser
o AVC, o AVE isquêmico, que é quando tem um coágulo que ele vai obstruir a passagem em um vaso, e aí no exame de imagem ele vai ficar essa imagem escura que é a isquemia. Aí o caso clínico. Um paciente do sexo masculino, de 62 anos, casado, aposentado, mas exerce suas atividades laborais em uma oficina. Ele é tabagista há 45 anos, sedentário, com hipertensão descompensada. Então, todos esses são fatores de risco para o AVE. Segundo os relatos da esposa, ele não parava quieto. Há 4 meses, então, ele teve o AVE isquêmico, embólico, que quer dizer que teve um coágulo que saiu lá do coração e obstruiu a artéria, que no caso dele foi a artéria cerebral anterior esquerda, ocasionando um internamento de 15 dias. Após a saída do hospital, ele não realizou fisioterapia e não conseguiu, e só conseguiu a vaga na última semana no setor público de fisioterapia. Ele caminha com o auxílio do andador e utiliza o captopril, que é um antihipertensivo 3 vezes ao dia. Tá dando certo agora? Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá. Então, o exame de imagem, aqui a gente pode observar essa região mais escurinha ali, onde a Gabi está mostrando ali, que é essa parte mais escurinha é a região que foi afetada pela isquemia. Apresentação clínica. Ele apresenta hemiparesia à direita, então é contralateral, mais acentuada no membro inferior, que é uma característica da artéria cerebral anterior. Associada à perda da sensibilidade e relata ter alterações nos esfíncteres anal e vesical, que vai causar incontinência urinária e fecal. E essa incontinência é o que mais incomoda ele, já que isso impede ele de sair de casa. Não apresenta alteração de comportamento, então ele tem o cognitivo preservado. Então, na avaliação, na inspeção, a marcha é com auxílio de andador, ele tem a marcha ceifante, que é a característica do AVE, que é essa flexão semicírculo que ele realiza na troca de apoio com o membro parético e o pé equino. A musculatura dele, ele apresenta hipotrofia no membro inferior direito, a pele normal, e nas transferências ele não consegue se transferir de sentado para em pé sem apoio. A palpação. Ele não apresenta dor, na escala visual é dor 0. Tônus muscular espástico, principalmente no membro inferior direito, pele normal e uma diminuição da sensibilidade e hipoestesia no membro inferior direito. Os reflexos superficiais apresentam uma hiporreflexia do cutâneo plantar, que é esse da primeira fotinha ali, e os profundos, uma hiporreflexia do patelar. Essa artéria cerebral anterior, ela vai afetar principalmente o membro inferior contralateral. Aí a força muscular, a gente sempre compara o paciente a ele mesmo, como a gente sempre vê, né? Então, o membro esquerdo, que é o não afetado, então ele consegue vencer a gravidade com uma boa resistência, então ele tem... Não está escutando, Carol. Tá travando? Travou? Não está escutando. Voltou? Então, ele apresenta uma força 5 no membro esquerdo, tanto superior quanto inferior. E no direito, que é o lado comprometido, ele vai apresentar no membro inferior força 3, então, no membro inferior, e força 4 no membro superior, todos os movimentos.
a coordenação motora. Então, o index, que é com o dedo do fisioterapeuta normal nos olhos, com os olhos abertos, e leve dificuldade com os olhos fechados, é isso da primeira fotinha ali. O index nariz da segunda fotinho, normal com os olhos abertos e leve dificuldade com os olhos fechados. Os movimentos rápidos alternados. Na prática, se vocês não viram ainda, os movimentos alternados com as mãos. Carol, a parte das aulas práticas de avaliação eles já tiveram, tá? Já tiveram? Então, sim, tá bom. Sim. O calcanhar, joelho, ele apresenta hipometria, então ele não consegue alcançar, realizar até o final. Pode passar? Pode passar. Os instrumentos de avaliação. Então, essa aqui é a escala de avaliação funcional pós-AVC. Então, ele tem uma classificação de grau 3, que é uma deficiência moderada, porque ele requer alguma ajuda, mas ele é capaz de caminhar sem assistência. Pode usar a bengala o andador, no caso dele, ele utiliza o andador. A escala de qualidade de vida específica para a AVE, ela pontua de 49 a 245, sendo que 245 é uma boa pontuação, é ótima, e 49 é ruim, ele apresentou 171. A escala de Ashworth modificada, que avalia o tônus, ele apresenta no membro superior direito grau 1, que é o aumento do tônus no início ou no final do arco do movimento. E no membro inferior direito, um grau 3, que no caso dele seria extensão, ele move com dificuldade. Ele tem em extensão, porque é o membro inferior, né? E ele move com dificuldade por causa que é espástico, da espasticidade. Quais seriam os objetivos do tratamento? Agora, pergunta para vocês. Pessoal, vamos só fazer uma retrospectiva antes de responder. Então, aí, ó, o caso que a Carol comentou. É um exemplo clássico de um paciente com AVE que acometeu a artéria cerebral anterior. Então, quando tem um acometimento lá das síndromes arteriais que ocorrem no AVE, se eu tenho comprometimento da artéria cerebral anterior, como a Carol ressaltou aí, vai ter maior comprometimento em membro inferior. Aí foi destacado espasticidade em membro inferior. Qual que é o padrão da espasticidade? Quem que pode responder para mim? Em membro inferior, flexor ou extensor? Vamos, povo. Flexor ou extensor? Extensor. Flexor. Opa, peraí. Qual que é o padrão clássico da espasticidade em membro inferior? Flexor ou extensor? Extensor. Tá? De membro superior, que é flexor. Eu digo clássico porque alguns pacientes não apresentam padrão algum, embora tenham espasticidade. A Carol falou, então, que o paciente tinha espasticidade, hiporreflexia, diminuição de força muscular em membro inferior, né? Qualidade de vida 171 pontos, tá? Então, vamos lá. Só por isso, vai lá. Quem que pode falar para ela aí? Quem que pode responder a pergunta da Carol? Quais são os objetivos do tratamento? É claro, assim, tem vários objetivos, mas o que vocês lembram que nós discutimos, que vocês já apresentaram nas atividades do Moodle? O que não pode faltar nesse tratamento? Pode conduzir agora, Carol.
Pode colocar os objetivos? Não, deixa eles responderem. Aí. Gente, vamos! Se tem alteração de tônus, uma das coisas que poderia ser feita é a adequação, prof? Isso, mas vamos transformar em objetivo? O objetivo sempre começa com o verbo. Aliás, algumas pessoas nas atividades do Moodle respondiam sem colocar o verbo. Então, adequar tônus, inibir padrão patológico, o que mais? Prof, viu? Por causa do pé dele, eu poderia prescrever uma órtese suropodálica? Opa, com certeza, mas vamos deixar isso para um dos últimos objetivos, né? Prescrever dispositivo auxiliar, com certeza, é um objetivo. O que mais? Adequar tônus, prescrever dispositivo auxiliar, que mais, povo? Aumentar a força dele, que tem 3, prof. Mas no AVE eu falo em aumentar a força, sim ou não? Sim, né, gente? Já foi instalado, não é uma doença neurodegenerativa e tem potencial para recuperação. Que mais? Adequar tônus, aumentar força muscular ou promover fortalecimento muscular. Que mais? Treinamento da marcha, prof. Treinar marcha, né? Nós estamos falando de objetivo. Treinar marcha, sempre objetivo com o verbo. Que mais? Estimular reações automáticas. Será que ele vai ter uma ação de reações automáticas? Com certeza, né? Carol, pode colocar os objetivos que você... Então, os objetivos que a gente colocou. Então, o primeiro, que é sempre uma palavra-chave, é prevenir as complicações osteomioarticulares. Então, prevenir todos os tipos de complicações que possam vir a ocorrer devido a esse AVE. Evitar as contraturas. Então, Carol, só um pouquinho. Pessoal, vamos lá, vamos revisar. Quais seriam essas complicações osteomioarticulares? Vai lá. O que o paciente com AVE pode apresentar como complicações osteomioarticulares? Não lembro o nome agora, prof. Mas seria algo assim, tipo, as estruturas patológicas, como, por exemplo, o membro ficar em flexão, algo assim? Encurtamento muscular, osteoporose, osteopenia, né? As próprias contraturas que ela coloca aí como objetivo pode ser, né, considerado complicações osteomioarticulares. Vai lá, Carol, pode continuar. Então, evitar as contraturas, provavelmente ele já vai ter uma contratura, um encurtamento e inflexão do membro superior e extensão do membro inferior. Prevenir problemas circulatórios, sanguíneos, linfáticos e respiratórios. Melhorar esse condicionamento cardiorrespiratório. E aí eu deixei em negrito também, melhorar o padrão de marcha, que é bem importante. Contribuir para a melhora da realização dos ABDs, então, bastante atividades funcionais. Promover o reaprendizado motor e inibir os padrões patológicos, que também é bem importante. Promover a adequação de tônus, que vocês falaram. Aumentar a força muscular. Melhorar a propriocepção. Treinar a coordenação motora fina e grossa. Diminuir a perda urinária, que isso ele falou que afeta bastante também, que incomoda bastante. Aumentar a força dos músculos do assoalho pélvico. Proporcionar conscientização corporal. Melhorar a qualidade de vida e estimular as reações automáticas básicas que vocês também falaram. Pessoal, vamos lembrar aqui, ó, prevenir problemas circulatórios
Se nós estamos diante de um paciente que tem alteração de marcha, é um paciente que fica muitas vezes mais sentado, então ele pode ter edema, pode ter cacifo, tá? E aí pode, a longo prazo, se nós não vamos imaginar que ele não consiga ir para a fisioterapia e fique muito tempo assim mais imóvel, a longo prazo isso aqui vai piorar essa complicação circulatória e vai piorar ainda mais o quadro respiratório, tá? Muitas vezes nós pensamos em pacientes com AVE, acometeu só o membro inferior, só o membro superior, mas sempre tem acometimento de tronco, em termos de reações automáticas, em termos de fraqueza muscular, em termos de contraturas, encurtamentos. Então, vamos ter uma visão global, tá? Aqui eu gostei muito que elas ressaltaram a questão da perda urinária. A parte da incontinência urinária, incontinência fecal, muitos pacientes, por vergonha, acabam nem relatando para nós. E é um item importantíssimo, porque isso pode causar um isolamento social, não é verdade? E às vezes a gente acaba não perguntando e o paciente tem vergonha de falar, tá? Pode continuar, Carol. Então, as condutas, essa é para uma sessão. A gente sempre vai começar pela adequação de tônus, como ele tem tônus. Carol, não estou escutando. Deixa eu chegar mais perto. Não ainda. Carol, Tô falando. não está escutando nada. Agora que você falou que deu para escutar. Agora tá escutando? Tá. Tá. Então, as condutas para uma sessão. Essa é a primeira sessão. Adequação de tônus. Sempre a gente vai começar pela adequação de tônus. Então, como ele tem esse tônus espástico, sempre procurar um lugar mais relaxado, deixar o paciente relaxado, um lugar mais reservado, você e o paciente, deixar ele tranquilo, e aí, sempre começando por essa mobilização na cervical, em membro superior, quadril, membro inferior, que vocês vão ver na prática, se não viram ainda. Aí um exercício bem funcional de sentar e levantar, que ele também tem essa dificuldade na transferência, de sentado para em pé. Então, esse exercício de sentar e levantar da cadeira, utilizando o ponto-chave quadril, que a gente colocou, vocês também vão ver na prática, que é apoiar o paciente segurando ali no quadril, ponto-chave quadril, para ele conseguir levantar. E aí, fazendo placing e holding, que vocês também vão ver na prática, que é dividir o movimento, e aí o placing é colocar, então, dividir o sentar, mas antes de sentar, parou. Então, colocar, e o holding, que é sustentar. Então, parar e ficar ali naquela posição antes de sentar. Não sei se deu para entender bem, mas vocês vão ver na prática, a prof vai mostrar. Aí, uma marcha estacionária com caneleira, que é funcional também e para ganho de força, falando as cores que o fisioterapeuta mostra. Então, o fisioterapeuta vai mostrar as cores e ele vai marchando e falando as cores. Então, uma atividade de dupla tarefa é importante também. Aí, esse último exercício da fotinho ali, que é uma ponte com a bola, que é bem difícil até assim, mas é importante, fazendo uma contração dos músculos pélvicos. Então, para trabalhar o assoalho pélvico, para diminuir essa perda urinária que ele reclama. Associado a um exercício respiratório, que é a respiração na contração e a inspiração no relaxamento. Então, um exercício bem completo. Essa seria a conduta para um atendimento.
Acho que é isso, né? Alguma dúvida? Não sei se vocês conseguiram me escutar bem agora. Carol, volta um pouquinho no slide novamente, por gentileza. Isso. Pessoal, essa parte aqui da adequação de tônus, tá? Bom, na verdade, para cada item desse aqui, nós vamos ter uma aula, tá? Mas aqui a adequação de tônus, como o desenvolvimento se dá de céfalo-caudal, por isso que a gente sempre começa trabalhando pela cervical. A adequação de tônus, sempre iniciar com mobilizações passivas, tá? Mas aí nós vamos ter, então, trabalhado região cervical, tronco, membros superiores, membros inferiores. No caso desse paciente aqui em particular, a gente faz toda a adequação de tônus, mas aí eu enfatizo mais o trabalho em membro inferior, tá? Sentar e levantar, esse placing holding aí que a Carol explicou muito bem, imagina quando a gente brinca de estátua, tá? Esse é um exemplo que eu sempre dou para vocês fixarem bem. Então, place vem do inglês, né? Do verbo to place, colocar, tá? Então, é o posicionamento. E o holding é essa manutenção. Então, o melhor exemplo é a estátua. Nós vamos fazer placing, holding, sentar e levantar, que ela colocou aqui. Então, eu vou apoiar no quadril desse paciente. Daí, como que eu falo? Eu vou usar um ponto-chave quadril, vou contar até 3, por exemplo. Cada número que eu disser, o paciente faz o movimento de sentar um pouquinho e segura, 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 2, segura, 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 e o 3 senta no tablado, por exemplo, tá? A marcha estacionária e a ponte, né? Na neuro a gente acaba chamando de extensão, não na neuro, né? Extensão flexível quadril, tá? Mas a gente vai ver tudo isso na aula prática. Vocês estão vendo, gente, ó, poucas condutas, mas muita repetição. No paciente neurológico, como o sistema nervoso é um órgão de reação, a gente sempre precisa pensar na qualidade do movimento, tá? Então, menos é mais, tá vendo? Ai, professora, mas só 4 condutas. Mas cada uma dessas condutas, elas podem desmembrar, tá? Muito bom. Parabéns, Carol. Pode dar seguimento. Então, pessoal, agora eu vou apresentar o caso da esclerose múltipla. Se tiver algum problema do áudio, me avisem, por favor. A esclerose múltipla, ela ocorre por causa da desmielinização do neurônio, e isso pode trazer diversos sintomas, como de visão, de fala, de mobilidade, entre outros. O nosso caso clínico, então, a paciente do sexo feminino, 28 anos, noiva, trabalha como gerente de um banco e acabou de subir de cargo. Não fumante, ativa, faz academia 3 vezes por semana e etilista socialmente. A paciente relata que começou a ter visão embaçada. Pensando que era algum problema de visão, se consultou com um oftalmologista, no qual nenhum grau de óculos resolvia a sua situação. Sendo assim, encaminhada para o clínico geral, já que o médico notou fadiga e dificuldade na fala. Ao chegar no pronto atendimento, o médico a consultou notando outros sintomas, como arrastamento dos pés e leve incoordenação. Foi diagnosticado com esclerose múltipla do tipo recorrente remitente. 1 mês e meio após o surto, iniciou a fisioterapia. Ela usa o medicamento imunomodulador beta-feron, que é o nome comercial, um dia sim, um dia não. O exame de imagem dela, prof, se quiser explicar aqui as placas. Então, pessoal, aqui nesse exame de imagem, por exemplo, nessa ressonância, numa vista sagital aqui, e numa vista coronal, onde tem o pontinho vermelho ali, tá? Então, percebam, Carol, Gabi, por gentileza, vai mostrando as placas aí, porque eu não consigo controlar o cursor.
Isso. Então, aqui onde a Gabi está mostrando, próximo ali da região de ventrículos, estão vendo ali aqueles pontinhos brancos? Então, todos esses pontinhos brancos são as placas de esclerose, tá? Se a gente pensar que cada pontinho branco desse representa zilhões e zilhões de leucócitos P, né, que nós vimos lá na fisiopatologia da esclerose múltipla, que estão mortos, que houve a cicatrização. E por que fica esses pontinhos brancos? Toda vez que eu tenho a inflamação no sistema nervoso, eu vou ter, para tentar neutralizar e impedir que essa inflamação progrida e lese mais tecido nervoso, a deposição de cálcio, tá? Então, vai se formando a deposição de cálcio e aí fica essa área de cicatrização. E não é à toa que Jean-Martin Charcot, lá em 1868, chamou a esclerose múltipla de doença em placas. Naquela época não tinha ressonância, e para ele identificar, ele abria o paciente e fazia essa necrópsia e via áreas assim de cicatrização. No caso, né, como era necrópsia, ele palpava essa região e estava mais durinho, ou seja, ali tinha cálcio, tá? Entenderam, pessoal? Me lembrem depois, alguém manda para mim no WhatsApp que eu tenho que dar uma aula para vocês sobre imagens na neuro, tá? Tá bom. A avaliação fisioterapêutica dela, então, os reflexos estavam normais, a amplitude de movimento normal, o equilíbrio normal no teste de Romberg e Thunder. Na fala, ela apresentava disartria, o que foi encaminhado para a fonoaudióloga. Não que nós não vamos trabalhar isso também no nosso atendimento, porém ela tem, o fono, né, tem uma especialidade em trabalhar só com isso. E nós precisamos de tempo também, se for na nossa situação da clínica escola, de atender o paciente. Sim, mais problemas para atender, né? Então, é melhor dividir e fazer um atendimento multidisciplinar. A força muscular foi avaliada através da apreensão palmar, em que a mão dominante apresentou 20 quilos força, sendo que as referências na literatura é que tinha que apresentar 32,5 quilos força. E o não dominante apresentou 15 quilos força, e o não dominante na literatura tem que apresentar 29,6. Então, ela estava bem fraca. A sensibilidade. Ela apresentou uma hipoestesia generalizada no corpo todo e foram aplicados questionários. O mini exame do estado mental, são 13 questões divididas em 5 categorias, né? Orientação temporal, registro, e pontua de 0 a 30, sendo 30 um estado excelente. Nossa paciente fez 28 pontos, 1 ponto a menos do que o predito para ela, que teve mais de 11 anos de estudo. Porém, ainda continua normal. A determinação funcional da qualidade de vida na esclerose múltipla é composto por 53 afirmativas, que, por exemplo, tenho problemas devido à minha condição física em manter minha família. Daí a pessoa vai falar nunca, um pouco, às vezes, muitas vezes e sempre. E cada afirmativa ela vai falar assim, pontuando de 0 até 212, sendo 212 pontos uma condição extremamente ruim. A paciente pontuou 130 pontos. O índice neurológico de fadiga para esclerose múltipla também são afirmações que a paciente vai discordar totalmente, discorda, concorda e concorda totalmente. E esse é meu, hein? Esse é meu. Apareceu a prof, assim, no primeiro lugar no Google. De 0 a 69, sendo 69 uma condição ruim, né? E a paciente pontuou 49 pontos.
A escala de impacto da esclerose múltipla são 29 questões em que o paciente vai falar nada, um pouco, moderadamente, bastante e extremamente. Como problema com equilíbrio, daí ele vai dizer: nossa paciente fez 96 pontos, o que é uma pontuação bem alta, considerando que a pontuação máxima são 116 pontos. E isso é uma condição ruim. Então, os objetivos que nós temos com esse paciente é minimizar a incapacidade dele, reduzir riscos de comprometimento secundário, como, por exemplo, as úlceras de pressão, já que é um paciente que tende a ficar mais deitado e também, devido à redução da sensibilidade generalizada no corpo, pode gerar úlceras. Diminuir a frequência dos surtos, já que sempre que tem um surto, tem que ir no hospital, é mais tempo sem fisioterapia. E em surtos intensos, é necessário corticosteroides via venosa. E em surtos menos intensos, podem ser corticosteroides via oral. Estimular a sensibilidade. Para isso, pode ser usado vários equipamentos. Escova, mão, volta ali aparelho, gelo, algodão, tudo que você possa imaginar, você pode estimular. E é importante sempre ir alternando para o paciente ir mudando, né, esses estímulos. Manter a integridade osteomiarticulares, manter a força e potência muscular, melhorar a resistência à fadiga, mas com exercícios menos intensos, manter e melhorar a função motora grossa e fina, já que vai ter dificuldades para isso. Aprimorar, manter a qualidade da marcha, locomoção e equilíbrio. Melhorar ou estabilizar a capacidade aeróbica e resistência física. Promover orientações para o paciente e para a família. E escala de impacto da esclerose múltipla. Sempre está classificando esse paciente e sabendo a real situação dele, através dessa escala. E uma pergunta para vocês: quais condutas terapêuticas vocês realizariam para esse paciente, relacionada a esses objetivos aqui? Carol, faz uma retrospectiva, só rapidinho, assim, quais os pontos principais do exame físico, só para dar uma relembrada e para eles traçarem as condutas. O paciente tem tal coisa, só do que você lembra rapidinho. Ou não, perdão, Gabi. Eu fiquei esperando a Carol falar. Vocês querem voltar? Então, ó, os questionários dela estava bom e ou na média, né? Os piores eram esses de fadiga e de impacto. Ela então tinha bastante fadiga, hipoestesia, disartria e falta de força muscular, né? Força muscular reduzida. São as principais coisas dela. E aí, pessoal, baseado na aula que vocês tiveram, baseado na apresentação, aí na revisão das meninas e considerando esses objetivos, quem que pode começar em uma sessão? O que não pode faltar na sessão da fisioterapia? Vamos imaginar assim, ó. Geralmente, para cada sessão, a gente acaba enfatizando um ou dois objetivos mais que os outros, tá? Então, vamos imaginar o paciente com esclerose múltipla, a questão da fadiga está sempre constante. Então, considerando que ele tem diminuição de força muscular e fadiga, vai lá, quem pode começar a falar para mim um exercício que seria o inicial? E aí os outros continuam. O que não pode faltar? Vai lá. Primeiro exercício pensando em fadiga e força muscular. Exercício aeróbico, prof? Tipo uma bicicleta ou uma esteira? Não está errado, mas
O paciente vai chegar na clínica e daí já vai para a bicicleta, esteira? Treino de marcha, prof? Treino de marcha? Pode ser depois, mas vamos lá. Eu começaria preparando um pouco essa musculatura. Então, fazendo um aquecimento, alguns alongamentos, tá? Aí eu poderia fazer um exercício aeróbico na bicicleta ou esteira. Poderia dar sequência para um treino de marcha com caneleiras, elas colocaram ali a foto. E aí, que mais? Prof, ali como ela não tem sensibilidade e é uma coisa que ela precisa para o dia a dia, né? Pelo calor e tudo mais, seria uma coisa que teria que ser trabalhada também, né? Tanto e estímulo com é, estímulo tátil fino e mais do grosso, né? Não lembro bem certinho o nome. Vamos associar, então, treino de sensibilidade com treino de marcha. Como que nós faríamos isso? O que vocês acham? Vamos associar um estímulo sensitivo associando com treino de marcha. Colocaria ela em diferentes superfícies e descalço? Perfeito. Que mais? É uma possibilidade. Que mais? Daria para adaptar linhas no chão para ela trabalhar o equilíbrio também, passando por cima ou sem esbarrar nas barras, digamos assim. Ok. Circuito proprioceptivo, gente. Quando a gente trabalha um treino em circuito proprioceptivo, claro que o foco maior é a propriocepção, mas propriocepção é um tipo de sensibilidade profunda. E às vezes a gente não vincula, tá? Tanto que a gente testa lá a sensibilidade profunda, cinético postural, o dedo tá para cima ou tá para baixo, tá? E nada mais é do que propriocepção. Então a gente precisa começar a pensar sobre essas questões. Às vezes a gente pensa em sensibilidade só a questão do tato, que é a sensibilidade superficial. Mas só o fato também, por exemplo, aqui na figura, que ela está subindo rampa usando tornozeleira, tá? E fazendo aí marchando, né? É uma marcha aí bem marchinha de soldado. Isso aqui eu também estou trabalhando estímulo sensorial, porque só o fato de colocar uma caneleira já muda totalmente a minha percepção em relação ao movimento. Imagina trabalhar com um lado com caneleira e o outro sem, depois trocar, tá? Então, essas poucas diferenças eu também já estou pensando em sensibilidade. E lembrando que nenhum exercício é 100% motor. Por isso que a gente fala estimulação sensório-motora, tá? Muito bem. Gabi, pode apresentar para a gente o que seria feito? Nós seguimos a ideia, não sei quem falou da bicicleta, nós também iniciaríamos pela bicicleta, só que nós deixamos o tempo em aberto, já que a gente não sabe como o paciente vai chegar, quais as condições de fadiga dele no dia, que sempre muda, né? Daí depende, o tempo vai depender muito do paciente naquele dia. Daí a gente pensou em alternar um exercício mais pesado para esse paciente e um de relaxamento. Então, após a bicicleta, fazer alongamentos de membro inferior da cadeia posterior, essa imagem aqui. O treino de marcha no circuito de marcha, com escada, com rampa, com obstáculos, sempre descalço, né, por causa da sensibilidade. E também aqui já vai a caneleira também para o fortalecimento muscular. Alongamentos de membros superiores, agachar para pegar uma caixa e colocar em cima do armário, com peso essa caixa, já que é um exercício que no dia a dia a gente utiliza muito, né? A gente sempre abaixa para pegar uma caixa, abaixa para amarrar o cadarço e no final do atendimento um relaxamento com treinos de padrões respiratórios. Aí eu só não vi, volta um pouquinho, Gabi. Então, aqui, ó, só antes da bicicleta, eu acabei na hora lá não vendo.
assim, preparar um pouquinho essa musculatura. Vamos pensar, por exemplo, atender o paciente num dia mais frio, tudo, até para pensar em prevenir alguma lesão, tudo, tá? Mas, assim, bem interessante o que a Gabi falou, essa questão, assim, alternar um exercício mais leve com um exercício mais pesado, tá? Então, seria assim, descansa carregando pedra, porque é muito importante para o paciente com esclerose múltipla, sobretudo, especialmente se a gente pensar em termos de fadiga, tá, gente? Sempre a questão assim, questionando o paciente, está tudo bem? De 0 a 10, quanto que você dá para o seu cansaço? Sendo 0 sem cansaço, 10, quero minha cama, tá? A gente faz essas brincadeirinhas com o paciente, mas pode ser utilizado a escala de Borg durante a sessão para nós vermos se está tudo bem, mesmo considerando que exercícios extenuantes pode levar a muita fadiga e muita fadiga pode levar a surto, tá? Muito bom. Legal, Gabi, parabéns. Gente, alguém tem alguma dúvida para as meninas? Vocês estão muito quietos hoje, hein? Vocês estão muito quietos. Podem perguntar, viu? Encarem isso como uma espécie de revisão também, tá? Pode ir, meninas. Então, Carol? o caso clínico 3, o último, doença de Alzheimer. Estão me escutando? Sim. Então tá bom. Qualquer coisa, avisa. Pode passar, Gabi. Então, paciente do sexo feminino, 70 anos de idade, viúva, mora nos fundos da casa da filha, sedentária. Ela teve 3 cânceres. Então, o câncer é um fator de risco para o Alzheimer, sendo que o último câncer é 10 anos antes do diagnóstico de Alzheimer. A filha percebeu os primeiros sintomas quando a mãe esquecia onde tinha colocado a chave e ia na sua casa pedir emprestado para entrar em casa. Começou a ser rude com os netos, e os horários de alimentação estavam incorretos. 5 anos para procurar a fisioterapia. E ela utiliza como medicamentos a galantemina, que é um inibidor da degradação da acetilcolina. Então, o exame de imagem aqui, a gente pode ver essa atrofia dos giros e um alargamento dos sulcos. Pode passar, Gabi. O quadro clínico, ela apresenta apraxia idemotora, que é uma característica do Alzheimer, então não consegue realizar movimentos por imitação, ela tem dificuldade. Apresenta dificuldade nas atividades de vida diária, principalmente em fazer compras, comer e tomar banho. Ela tem um déficit de memória, tem dificuldade para lembrar o nome dos objetos e dos parentes, uma agnosia e também em recordar onde colocou as coisas. Ela apresenta problemas na fala, mesmo sem problemas estruturais. Então, ela está numa fase de doença moderada, semidependente, com maior comprometimento intelectual. E ela necessita de assistência nas atividades de vida diária. Então, avaliação fisioterapêutica. A força muscular foi aferida através da preensão palmar, sendo que o membro dominante ela tinha 20 kg força e o não dominante 18 kg força. Amplitude de movimento normal, o equilíbrio normal e uma marcha lenta com anteriorização do tronco, que também é característico. A coordenação motora, o index fechados. Não está dando para escutar. Melhorou? Sim. Tá. Index normal de olhos abertos e hipometria com os olhos fechados. Index nariz
normal de olhos abertos, hipometria com os olhos fechados. A diadococinesia, os movimentos alternados, ela apresenta muita dificuldade e não consegue coordenar os movimentos. E o calcanhar-joelho apresenta dismetria também. Então, o maior comprometimento dela é cognitivo. Os instrumentos de avaliação. Tá falando, Carol? Não pode falar? Os instrumentos de avaliação utilizados, o primeiro é a escala de Bartel, em que classifica as atividades de vida diária, como alimentação, banho, vestir-se. São 10 questões que pontuam de 0 a 100, sendo que a nossa paciente teve 76 pontos, que é um pouco abaixo do excelente, né, que é 100 pontos. Um mini exame de estado mental, a paciente pontuou 15 pontos, o que ela está num estado já crítico. No teste do desenho do relógio, que é um teste muito importante para diagnóstico e acompanhamento do tratamento, esse autor pontua de 4 a 4 pontos, sendo que 1 ponto do desenho é do círculo correto. O desenho do círculo está correto? Não está. Está mais ou menos. Então, ela não pontua. O números na posição correta tá certinho assim no relógio? Não tá também. Tem espaços, um tá lá embaixo, outro tá lá em cima. Incluiu todos os 12 números? Isso sim. Do 1 até o 12. E os ponteiros estão na posição correta? A paciente nem colocou o ponteiro. Então, de 4 pontos, ela só pontuou 1. O Montreal Cognitive Assessment, que é o MoCA, chamar a atenção primeiro aqui que ele também tem o desenho de um relógio. Porém, ele pontua 3 pontos, diferente daquele que pontua 4. Então, sempre que vocês forem colocar na ficha de avaliação do paciente, colocar bem certinho o autor que usou, quantos pontos pontua, isso em todos os questionários, testes, para que quando o paciente mudar de fisioterapeuta, consiga acompanhar certinho a pontuação, senão, às vezes, pontuou 3 pontos aqui e o fisioterapeuta acha que está errado, né? Que está ruim, porque falta 1 ponto, mas, na verdade, esse teste pontuava até 3. Então, deixar bem claro isso na ficha de avaliação. Então, no MoCA, é de 0 a 30, e ele avalia 8 áreas, sendo que o nosso paciente pontuou 15 pontos. Os objetivos, então, para esse paciente. Manter as habilidades ainda preservadas, tudo que o paciente consegue fazer sozinho, deixa ele fazer. Manter, estimular que ele faça. Prevenir complicações osteoarticulares, circulatórias, dérmicas e respiratórias. Isso é padrão, né, para todas as doenças. Estimular a independência funcional. Existe o mês da conscientização da independência funcional, que eu acho que é em setembro, se eu não me engano, em que a gente tem que estimular o paciente, independente da sua doença, independente da sua condição, da sua idade, tudo, você tem que estimular o paciente a ser independente, a fazer por ele o que ele quer fazer naquele momento. Manter o paciente participativo nas terapias, que é algo muito importante, já que se o paciente não gosta de ir, não entende o porquê está indo, se sente desconfortável, ele não vai evoluir. Então, é importante que ele queira estar lá e participe do seu tratamento. Estimular a neuroplasticidade. O cérebro do paciente ainda está ali, ele ainda tem neurônios. Então, temos que estimular o máximo possível para que ele consiga evoluir ou até, assim, né, manter tudo que ele consegue fazer. Melhorar a qualidade de vida, mas nunca esquecer que tem que levar em consideração o que o paciente considera qualidade de vida, não o que você considera qualidade de vida.
Orientar o cuidador, porque nós temos que lembrar assim, não é ele que é uma ajuda extra. Nós somos uma ajuda extra para esse paciente, para essa família, para esse cuidador. E ele que vai ficar com o paciente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, tudo que a gente puder passar de informação para que ele contribua com o tratamento e contribua para o melhor desenvolvimento desse paciente é melhor. E acompanhar a família, passar orientações, tirar dúvidas. A gente não pode esquecer que essa família está num momento muito delicado. Um diagnóstico de Alzheimer é uma coisa muito complicada para a família. E não ficar julgando, nossa, essa família é ruim, larga o paciente. Eles estão fazendo o melhor que eles podem. E de condutas, treino de marcha com foto dos familiares, tá na clínica, né? Colocar em cada parede, assim, a foto de um familiar, dos familiares mais próximos também, né? Que tem família que nem a gente lembra o nome. E daí falar assim, João, e fazer ele ir bater na foto do João. Maria, ele ia andar lá para o outro lado e pegar na foto da família. Atividade de vida diária. Tem o painel de atividades de vida diária, que é esse aqui, mas nada impede, se você não tiver, de ir na maçaneta, treinar, de ir no banheiro, usar a torneira. É importante não se ater assim, eu não tenho, não vou fazer. Ponte com disco proprioceptivo mais respiração. É um exercício difícil? É, muito difícil. Mas a gente tem que saber também a não subestimar o paciente. A gente tenta fazer. Se não der certo, a gente adapta de um outro jeito. Mas é importante tentar. Porque às vezes a gente pensa que o paciente não consegue e acaba fazendo exercícios abaixo do potencial dele. E treino de marcha com obstáculos, falando objetos que tem na cozinha, por exemplo. Vai andando e vai falando. O que tem na cozinha? Garfo, faca, panela. Depois, o que tem no quarto? Cama, travesseiro, guarda-roupa. Sempre estimulando a memória desse paciente. É necessário nunca esquecer que os comandos verbais devem ser descritos de forma simples e objetiva, para o paciente entender como é o exercício, trabalhar atividades que eram prazerosas para o paciente. O paciente gostava de cozinhar? Faz uma atividade sobre cozinha com ele. Gostava de jogar bola? Vai jogar bola com o paciente. E sempre perguntar para o cuidador ou família, porque normalmente eles tiveram o contato com o paciente antes da doença, né? Então, eles podem te informar o que ele gostava de fazer. E fornecer feedback positivo durante a atividade. Não só no Alzheimer, mas em todos os pacientes. Isso falar, nossa, você está indo bem, nossa, você progrediu. E não ficar falando, nossa, hoje você está fazendo errado, nossa, hoje você está ruim. Porque mexe com o psicológico do paciente. E última perguntinha para vocês. Quais orientações vocês realizariam para esse paciente? Lembrando, pessoal, que vocês já fizeram essa atividade no Moodle, né? Então, eu queria que vocês reproduzissem aí, pacientes com Alzheimer. Que tipo de orientação que pode ser passado para casa? Vamos lembrar as respostas de vocês? Vamos participar aí. Gabi, Carol, eu já tinha pedido para eles realizarem algumas atividades cognitivas, na verdade, basear num caso hipotético, na clínica, e aí, dando sequência às atividades cognitivas trabalhadas na clínica escola, passar 5 orientações para o paciente fazer em casa. Então, vamos lá, gente. Quais orientações? Vamos lá, vamos responder, vamos participar, que já estamos terminando. Praticar a leitura. Conduz aí, Gabi e Carol. Mas eu saí daqui para não ver as pessoas.
Que mais, gente? Leitura, o que mais? O que vocês responderam? Jogos com quebra-cabeça. É uma estratégia. Que mais em casa? Vamos pensar em orientações. O que nós podemos pedir para esse idoso ou passar uma orientação para o cuidador, que é o nosso grande potencializador das atividades que o idoso vai fazer em casa. Que mais? Prof, Diga. eu coloquei, tipo, passar orientação pro cuidador, porque se eu passar para esse idoso, vai que ele se esquece, né? Então, tipo, eu falei para não deixar ele sair sozinho, tipo, essas coisas assim. Mas foi só pro cuidador, pro idoso não, professora, não falei nada pro idoso. A Letícia! Não, tá certo, Letícia. Não, você pensou certo. Vai que ele esquece. Não, tudo bem. Não, você tá certinha. Que mais? Mas, por exemplo, vamos supor que o idoso ele more sozinho. Se a gente tem medo dele esquecer, nós podemos fazer um manual, né? Escrever e entregar esse manual com fotos, né? E vai que o cuidador esquece também, né? Mas interessante aí o ponto que você ressaltou. Tem razão, tem razão. Que mais, gente? Será que se esse idoso ele for integrado nas atividades do dia a dia, porque muitas vezes o que acontece? Eu vou poupar a avó e o vô, aí eu acabo não deixando ele fazer mais nada, fica aí bonitinho para não correr nenhum risco. Até que ponto isso não está sendo assim? Vamos tornar o vovô, a vovó mais dependente. Então, integrar ele às atividades. Era uma vovó, um vovô que de repente gostava de arrumar algo em casa, de cozinhar. Muitas vezes é uma atividade de risco deixar essa vovó, esse vovô fazendo sozinho, mas a gente pode estar integrando nas atividades. Olha, me ajuda, né? Às vezes o cuidador tem esse excesso de cuidados também, e isso não é legal, tá? Então, orientar a família, sempre aquela frase: tudo que ele conseguir fazer sozinho, deixa. Ele vai levar mais tempo, mas é importante isso, tá? Que mais, meninos e meninas? De repente, todo mundo fica quieto. Vamos, povo, o que vocês lembram das atividades que vocês fizeram lá? O que vocês responderam? É a próxima atividade que eu vou fazer daqui a pouco. Eu coloquei isso que a prof falou agora e orientei, tipo, ele a fazer as coisas na frente do espelho, talvez, para que ele associe a visão ao movimento que ele tá fazendo, desde abotoar uma camisa, tipo, para ele visualizar junto. Perfeito, Tainara. As atividades funcionais e sempre, gente, nas orientações de exercícios, se puder passar dupla tarefa, cognitivo, 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 motor, 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 tá? É muito importante. E na nossa sessão também, tá? Memória não tá boa hoje, prof. Jéssica, vamos passar umas orientações para vocês também, gente. Muito bom. Perguntas para as meninas? Alguma coisa que vocês lembrem, que vocês gostariam de ressaltar? Ou alguma coisa que ficou em dúvida? Não? Posso fazer uma prova semana que vem, então? Posso já adiantar, então? Tá certo. Gente, esse aqui foi um momento, na verdade, assim, quando eu abri, né, as vagas de monitoria, foi pensando justamente no conteúdo prático, então nesse momento a gente tem que se adaptar, tá? Eu agradeço aí a Gabi e a Caroline, que sempre falam, prof, tem alguma coisa para fazer? Prof, não sei o quê. Então, assim, a gente também está nesse momento de tentar
adaptações, tá? Logo, logo vai ter mais atividades com elas. Às vezes tem alguma falha no áudio, tudo, mas eu peço que vocês tenham paciência, porque não é fácil para ninguém, tá? Muito obrigada, parabéns para as monitoras aí, obrigada para a Tati, que acompanhou aí com a gente. Lembrando, agora uns recadinhos. Assistam a live, façam as perguntas, deixem lá no Moodle, vejam as minhas respostas, tá? Eu estou lendo todas as atividades de vocês, agora falta só a última que eu pedi, das orientações, já vou corrigir, tá? Vão fazendo as atividades. Tem gente que não está entregando as atividades, lembrando que a atividade ela conta como presença lá, tá, gente? Então façam as coisas certinho, não deixa para a última hora, porque eu sei que vocês têm 500 coisas para fazer e as atividades nesse momento, tá? Reforço dois lembretes. Toda quarta-feira, das 8 às 10, eu estou disponível, à disposição de vocês, para tirar dúvidas, para alguma coisa que não tenha ficado muito claro, mas sempre me manda no WhatsApp, agendando comigo, que aí eu abro o Google Meet para atendê-los, tá? Das 8 às 10. E todas as quartas-feiras, à tarde, agora, já oficialmente, estamos com o projeto de extensão, rédeas terapêuticas, para o manejo lá do centro de ecoterapia, tudo certinho. E das 18 às 19, eu estou dando aula para o pessoal do projeto, tá? E considerando que vocês não têm uma disciplina de eco, considerando que ano que vem tem estágio, sintam-se convidados. Então, de quarta-feira, próximo das 18, eu vou estar mandando no Google, no grupo da sala, tá? O link. Quem quiser participar da reunião, fica bem à vontade. Tá bom, meninos? Essa semana nós vamos discutir um artigo, só que vai ser tudo em cima de uma aula. Logo, logo vai vir a fisioterapeuta da Andy, que ela já agendou comigo, para falar da fisioterapia mesmo, na ecoterapia. A Alessandra, inclusive, deu uma aula para o pessoal do 5º ano, acho que foi bem proveitoso, né? E também vai vir o Dr. Eros, aqui de Ponta Grossa, para falar sobre comportamento equino. Então, nesse momento, a gente está fazendo as coisinhas aí, tá? Então, fiquem muito convidados, tá bom, pessoal? E qualquer feedback, tudo, a gente vai se falando. Tá? Eu vou conversar agora um pouquinho com as monitoras, tudo, mas nesse momento damos fim à nossa aula, tá bom? Obrigada pela participação de todos, uma ótima semana, tá? E se cuidem. Tchau, gente. Gabi, Carol, eu peço que vocês fiquem mais um pouquinho, tá? Eu vou interromper a gravação aqui para a gente conversar.